a gente vai encerrar, então, a parte de exercícios de funções inorgânicas. A gente começou lá na parte de ácidos, bases, sais, óxidos. Fizemos a primeira parte de exercícios. E nessa segunda lista, a gente não conseguiu fazer de uma vez só. Aqui são exercícios, gente, essa parte final. Óbvio, você vai olhar para isso e falar assim, isso não vai cair no Enem nunca. Não, não vai. Desse jeito, não. Até porque são questões de somatória. A gente até teve a oportunidade de, na última vez que a gente se encontrou, de fazer algumas já. São questões para quê? Para você criar repertório químico. Informação, nome de substância, tá? E nessas questões de somatória, às vezes acontece de, em alguns itens, o assunto que está sendo cobrado não tem nada a ver com o que a gente está estudando. Então tem questão lá que o item 4 é uma questão de cálculo estequiométrico. Vocês vão experienciar isso. Tá? Essas provas que eu selecionei é tudo da UEM, tá? Que ou da UFSC, que são provas de somatória. Umas provas muito loucas para estudar, sim, mas para fazer é bem pesado. Vamos lá. Olha só o tamanho da criança. E as questões, elas muitas vezes são questões bem secas. Você vê, não tem nem enunciado a questão. É só para julgar verdadeiro ou falso. Ele fala assim: um sal normal é formado a partir da neutralização total quando se reagem íons H+, do ácido, com íons OH- da base, com todos OH- da base. Por definição, sais são compostos iônicos que possuem pelo menos um cátion diferente do H+, e um ânion diferente do OH-. Ok, né? Tudo ok. Tudo ok. Só lembrando que, quando ele fala sal normal, é para a gente lembrar aquele conceito de neutralização parcial e total. Né? Na neutralização total, por exemplo, quando você vai fazer uma reação entre H2CO3 com NaOH, você tem duas opções para fazer esse processo. Ou você faz a reação na proporção 1:1, ou 1:2. Percebem a situação? Se a gente fizer 1:1, você tem esse sal aqui, ó, NaHCO3. Se eu faço 1:2, eu tenho Na2CO3. Confere? Percebem a diferença? Isso aqui é um sal normal ao qual ele se refere, é o sal neutro. A gente chama de sal neutro. Sal neutro. Né? O fato dele ser um sal neutro quer dizer que ele foi produzido a partir de uma reação total. Tá? Esse aqui é um sal ácido. Tá? Esse aqui ou eles chamam também de hidrogeno sal. Hidrogeno sal. Tá bom? Só para uns comentários aí. Se vocês quiserem interromper, perguntar alguma coisa, tá? É a hora é como se fosse um plantão de dúvida gigante, manja? Você vai falando, vai tirando dúvida, as coisas vão aparecendo, os assuntos, tá? Questão 2, item 2. Com relação aos sistemas eletrolíticos, usando a definição de Arrhenius, a água bidestilada e deionizada, o NaCl puro, sólido, o H2SO4 puro e o açúcar puro também, são maus condutores de corrente elétrica. Sim, sim. Todos basicamente pela mesma razão. Né? O que é uma água bidestilada e deionizada? É o mais próximo que a gente tem da água pura, gente. Tá? E aí, uma coisa muito louca de você observar essa expressão, e só com essa expressão você já pode criar uma questão de separação de mistura. Porque qual que é o lance, gente? Se ela já foi destilada 2 vezes, por que ela tem que ser deionizada? Já não tirou tudo? Pois é, a destilação, ela não purifica totalmente a água.
Quando a água evapora para condensar do outro lado, que você vai destilar ela, né? Ela acaba arrastando um pouco de íon junto. Ela acaba arrastando um pouco de íon, bem pouco. Então, para tirar esses íons é bem difícil. Você tem que fazer um processo, porque não dá para filtrar, né? Porque o íon está dissolvido na água. Como é que você vai filtrar o íon? Como é que você vai tirar sódio da água? Para pensar. Como que você vai tirar Na+? Como que você vai tirar Cl- da água? É muito difícil fazer isso. Principalmente naquela quantidade que sobrou. Porque se aquilo sobrou da destilação, você não vai ter que destilar, você não vai destilar de novo. Se o negócio você já destilou uma vez, ele já veio junto. Então, são processos onde você faz a água passar por uma substância e ela vai tirando os íons, uma espécie de afinidade por íons, chamado de cromatografia, tá? O NaCl sólido não conduz porque está sólido, ok, né? O H2SO4 também, ele precisa estar na água. A sacarose não conduz de qualquer jeito, né? Nem conduziria, tá? Então, verdade, né? 2 é verdadeira. 2V. 4. Na dissolução de 12.000 moléculas de ácido fluorídrico, 960 se dissociam. Esse termo dissociar não está muito correto aqui, né? A gente está falando de um ácido, então deveria ser ionizar. Mas ok, ok. Com relação ao grau de dissociação iônico, o ácido pode ser considerado forte? De jeito nenhum, né? Quando é que a gente considera que um ácido é forte, assim, meio que na classificação? Né? A gente divide a coisa assim, ó. Grau de ionização, né? Então, imagina uma reta, uma escala de grau de ionização que vai de 0 até 100%. Né? A gente já tinha discutido na aula teórica que não tem ácido que ioniza 100%, mas tem uns que a gente fala que ioniza, ioniza. O HCl, por exemplo. Para você chamar um ácido de forte, ele precisa ter um grau de ionização superior a 50%. Aí eu chamo de forte. Você veja que dessa quantidade aqui, ó, de 12.000 moléculas, isso aqui, gente, não chega nem a 10% do número de moléculas. Está um pouco menos que 10%. Então ele estaria mais ou menos aqui, ó. Né? O que a gente chama de. O pessoal chama de moderado, né? Porque a classificação para fraco ela vem no 5% aqui, ó. Então, você tem um grau de ionização de 5% aqui, não é? Ó? É esse o grau de ionização que separa o que é fraco do que é moderado. Tá? O HF ele está por aqui, ó. Acima dos 5%. Bem próximo do 5%, na verdade, né? Tá bom? Tudo bem, gente? Ficou claro isso? 8. Então, a 4. Opa. A 4 é falsa. A 8. Por definição, óxidos são compostos binários, nos quais o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. E são classificados como indiferentes quando não reagem com água, nem com ácidos, nem com bases. Sim, vale um comentário de óxido indiferente. A gente não fez comentário na aula porque não é importante, é indiferente. Piada infame. Óxidos indiferentes. O exemplo deles, gente, são o CO, o NO, o N2O. Esses óxidos são óxidos indiferentes. Tá? Eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. O que esses óxidos têm de particular? Eles são covalentes. Concordam? Covalentes. E eu não sei se vocês vão lembrar que na aula teórica eu disse que geralmente óxido covalente tem caráter ácido. Você pega o caso do CO2, o caso do SO2,
o caso do SO3, ok? Esses não são. Só que lembra que nessa mesma oportunidade, eu também tinha comentado o seguinte, falei, olha, os óxidos de caráter ácido, eles são covalentes. E geralmente o elemento tem NOx alto. Alto. Você pega, por exemplo, o CO2. Qual que é o NOx do carbono no CO2, galera? Não é mais 4? Beleza? Aqui, ó, no CO é mais 2. O nitrogênio aqui no NO é mais 2. O que eu quero chamar a tua atenção com isso? Que os óxidos covalentes só vão ter caráter ácido se tiver com elemento com NOx alto. Isso aqui é o NOx alto, ó. O que acaba dando caráter ácido para o óxido não é nem o fato do elemento ser ametal. No fundo, é o fato do elemento ter NOx alto. Vide o caso que eu dei na última aula de exercícios de exemplo de metal fazendo ácido, porque tinha NOx alto. Então, óxido indiferente, ele é covalente e tem o elemento com NOx baixo. Elemento com NOx baixo. Certo? Beleza? Então, o que essa frase está verdadeira, né? Óxidos indiferentes. O oxigênio é o elemento mais eletronegativo, beleza. Não reage com água, nem com ácido, nem com base. Perfeito. 16. Fe2O3 é classificado como óxido duplo. Ou seja, se comporta como se fosse formado por dois outros óxidos. Eu queria fazer um comentário sobre essa frase. Eu vou pedir para vocês tirarem print, por favor, porque eu vou explicar uma coisa muito importante sobre o ferro, que é um detalhe de óxidos, tá? Vocês vão percebendo que eu estou usando os exercícios para fazer um bom complemento do assunto, da teoria, tá? Então, tirem print aí para a gente poder... Vamos lá. Gente, vamos falar um pouquinho sobre óxido duplo. Duplos. Os óxidos duplos, eles são óxidos particulares. Por quê? Já vou de antemão dizendo qual que é o exemplo que você tem que guardar. É o ferro. É o ferro. Você sabe que o ferro, ele aparece na natureza, geralmente com NOx 2 ou 3, certo? Espera só um pouquinho. Voltando. Então, o ferro aparece com dois NOx. O NOx 2 e o NOx 3. Verdade que o NOx 3 é mais raro, tá? Mas isso não vem ao caso. Então, assim, quando o ferro aparece na natureza, com o oxigênio, ele pode formar este óxido, que é o óxido de ferro 2. Certo? Óxido de ferro 2. Ou ele pode formar o Fe2O3, que é o óxido de ferro 3. Certo? Que, inclusive, esse aqui é bem famoso porque ele é encontrado no minério chamado hematita. É basicamente a matéria-prima para produzir ferro. E, consequentemente, o aço. Ok? Então, isso aqui para vestibular é importante. Só que aparece um outro minério, que vocês já devem ter ouvido falar, chamado magnetita. Magnetita. A magnetita, que também é minério de ferro, ela tem esse nome porque ela tem atividade magnética intrínseca dela. Ela é um ímã natural. Quando a gente for discutir eletromag, a gente vai falar sobre ela. Essa estrutura, ela tem a fórmula Fe3O4. E aí acontece uma coisa muito doida. Então, veja que eu tenho 3 óxidos de ferro. Aqui o ferro é mais 3. Aqui o ferro é mais 2.
Só que acontece uma coisa. Se você calcular o NOx do ferro aqui, você vai tomar um susto. Vamos calcular o NOx do ferro aqui juntos? Quero mostrar uma coisa para vocês. Vamos dizer que o NOx do ferro seja igual a X. Tá bom? Como é que a gente calcula NOx, para quem não lembra? A soma de todas as cargas tem que dar zero, não é mesmo? Então eu vou escrever assim, veja. 3 vezes o NOx do ferro, a carga dele, mais 4 vezes a carga do oxigênio, tem que dar zero. Tudo bem. Portanto, vai acontecer uma coisa muito louca. Por quê? Se você desenvolver essa conta, você vai chegar em 3x igual a mais 8, x igual a 8 sobre 3. Tudo bem até aqui? O que tem de estranho nesse número? 8 sobre 3. Gente, esse número é a carga do ferro. Se você está dizendo que a carga do ferro vale 8 sobre 3, quer dizer, então, que o ferro perdeu 8 sobre 3 elétron? Como é que ele pode ter perdido uma carga fracionária? Percebem qual é o problema da situação? O que isto sugere? Nós não erramos a conta. Nossa conta está certa. O que esse NOx representa, na verdade, ou o que esse NOx indica, é que esses ferros não têm a mesma carga. Os ferros que estão presentes nessa estrutura não têm a mesma carga. Sabe por quê? Faz uma conta rápida. Se os 3 ferros forem mais 2, essa conta não fecha. Por quê? Porque eu tenho só de carga do oxigênio, eu tenho menos 8. Isso aqui é o oxigênio. Só que se os ferros forem mais 3, essa conta também não fecha. Você não vai conseguir zerar. Percebe que coisa maluca? Então, o que isso quer dizer, na verdade? A gente tem que pensar numa combinação de ferros cuja carga dê mais 8. Mais 8. E aí você vem com a seguinte situação. Bom, pode ser um ferro mais 3, o outro ferro também mais 3, e o outro ferro mais 2. Então você teria essa combinação de ferros. Opa. Está meio zoado aqui. Ah, já sei por quê. Pronto. Ferros. Pronto. Então, estou querendo sair da tela aqui do negócio. Tá bom? Essa combinação de ferros é o que explica o que a gente chama de óxido duplo. Então, o nome desse óxido ele fica assim, ó. Óxido duplo de ferro 2 e 3. Tá? Não precisa explicar que tem 2 ferros de um tipo e um do outro, não tem isso. Tá? Isso é um óxido duplo. Então, o que a frase está errada, na verdade? Ela definiu o que é um óxido duplo. É um óxido que se comporta como se fosse formado por 2 outros óxidos. Tudo bem, por causa dos elementos juntos. Tá? Então, a gente costuma dizer de maneira simplificada o seguinte. O que é a magnetita, no final das contas? É uma combinação disso aqui, ó, com isso. Os dois vêm juntos. E aí você tem uma outra estrutura, tá? Beleza? Tranquilo, gente? Então a 16 é falsa. Falsa. Tá? Podem tirar print. Vamos para a próxima.
Questão 17. Os derivados do petróleo e o carvão mineral utilizados como combustíveis podem conter enxofre, cuja queima produz SO2. As reações do SO2 na atmosfera podem originar a chuva ácida. Sobre o sistema proposto, assinale o que for correto. Chuva ácida causa corrosão do mármore, do ferro e de outros materiais. Sim. Utilizados em monumentos e construções. Sim. Sobretudo, esses dois casos, né? São casos que a gente vai discutir na próxima parte do assunto, que são as reações inorgânicas, né? De maneira simplificada, só para a gente comentar um pouquinho da afirmativa, então já vou escrever aqui, verdadeira. Tá? Ó, mármore é um mineral, um minério, né? Uma pedra, vamos dizer assim, que é feita à base de carbonato de cálcio. É comumente também chamado de calcário, né? O mármore ele é um calcário de qualidade superior. E o ácido sulfúrico da chuva ácida é o H2SO4. O que acontece aqui? Você tem uma reação entre um sal e um ácido. Isso aqui é a reação mais famosa que tem na inorgânica, né? Que é a dupla troca. Eu digo que essa é a mais famosa porque a neutralização é uma dupla troca. O que acontece rapidamente aqui é o seguinte. Os íons H+ do ácido se combinam com o carbonato. Dessa combinação surge H2CO3. Só que esse composto ele é instável. Instável. Por ser instável, na hora que ele se forma, na verdade, deixa eu só fazer uma correção do que eu falei aqui, tá? Não é uma correção, mas eu fui um pouco impreciso. Ele é instável nas condições ambiente. Você pode ter H2CO3 em outras condições de pressão, de temperatura mais extremas, mas nas condições em ambiente aberto ele é instável. E por ser instável, ele se transforma em outra substância. No caso, especificamente, CO2 e água. Ou seja, literalmente, o ácido corrói o mármore. Corrói o mármore, basicamente. Tá? Esse termo corroer, a gente precisa tomar muito cuidado com ele, porque nós estamos para o vestibular, né? Lá fora, você pode falar corroeu. Ah, corroeu a pedra, tal. Aqui é dissolveu o mármore. Por quê, gente? Porque corroer é o que vai acontecer com o ferro. Com o ferro, a história é outra. A história é uma simples troca. Né? Também resumindo, tá? Não vamos entrar muito no mérito. Na simples troca, o que acontece é que o ferro ocupa o lugar do hidrogênio. Ocupa o lugar do hidrogênio. Na hora que o ferro ocupa o lugar do hidrogênio, você forma duas coisas. Você libera gás e o ferro, que era um metal, tá aqui, ó. Ele vira íon. Ferro 2, por exemplo. Esse ferro aqui é avermelhado. É um marrom avermelhado, na verdade. Que é a cor característica da ferrugem. Vocês viram que eu dei uma picotada agora, né? Característica da ferrugem. Isso não foi a internet, fui eu mesmo que picotei. Tá? Isso é corroer no sentido de vestibular. Por quê? Porque é uma oxidação. O ferro ele foi de 0 para 2. Ok? A gente vai discutir isso tudo, como que isso acontece, taranã, potencial, tá? Beleza. Mas então, para dizer que a 1 está verdadeira. Questão 2, item 2. Item 2. Na atmosfera, o dióxido de enxofre reage com oxigênio e se transforma em trióxido. Beleza, né? Beleza. 2.
verdadeira. SO2, gasoso, ele oxida, dando SO3. Ô, gente, lembra que eu contei... Peraí, deixa eu só balancear isso aqui. Põe um 2 aqui, né? E tá com 2 aqui? Deu certo? Ô, gente, olha o NOx do enxofre aqui. Mais 4. Tudo bem? Beleza. Olha o NOx do enxofre aqui. Mais 6. Os dois óxidos são ácidos. Mas o caráter ácido mais acentuado é o do SO3. Olha o NOx maior. Porque ele forma um ácido forte, que é o ácido sulfúrico, né? Então veja que naquela história de persona, lembra que eu brincava? Falou, quem é o personagem? Então o SO3 ele se comporta como o seu correspondente amigo. Na atmosfera ele vira H2SO4, que é o que forma a chuva ácida, tá? Beleza? Item 4. O dióxido de enxofre e o trióxido são óxidos básicos? Falso. 8. O único ácido formado na atmosfera é o sulfúrico H2SO3? Não, né? Tá tudo errado. Você tem vários ácidos na atmosfera, né? Esse ácido, primeiro que o ácido sulfúrico não é essa fórmula. O ácido sulfúrico é intervenção humana. É intervenção humana. Queima de petróleo, SO3, H2SO4, ponto. Só que na atmosfera existem ácidos constituintes. São ácidos que estão ali. Quem são eles? O H2CO3, que é o ácido associado ao CO2. E acreditem vocês, sabe o que eu também encontro na atmosfera? Ácido nítrico. Ácido nítrico, um pouquinho de ácido nítrico. O ácido nítrico ele é formado a partir de um processo que é meio complicado, você não precisa saber ele, tá? Não vou nem entrar aqui no mérito dele, mas é basicamente assim. É uma reação entre N2, O2, água, na presença de corrente elétrica. Corrente elétrica, descarga de raio. Então, na atmosfera, quando chove, geralmente, você tem aquelas descargas entre as nuvens, com descarga elétrica. Essa descarga elétrica ela serve como energia para fazer essa reação acontecer. Ela acontece em cadeia. Você forma primeiro NO e NO2. Aí o NO2 reage com a água, formando ácido nítrico e forma um pouco de ácido nitroso também. Tá? Isso acontece independentemente da ação humana. O que a ação humana faz é acentuar a concentração de CO2 juntamente com os derivados do enxofre, tá bom? Beleza? Então a 8 está falsa. 16. O ácido sulfúrico é classificado como um ácido de Lewis, porque doa prótons na reação com uma base. Não. Ele doa próton, mas esse conceito não é um conceito de Lewis, ele é o conceito de Bronsted, que a gente vai estudar mais lá na frente, tá? O conceito que a gente estuda, que a gente está estudando nesse exato momento, é o conceito de Arrhenius, que fala basicamente o quê? Ácido libera H+ na água. O conceito de Bronsted, ele vai dar um upgrade nessa ideia. Ele vai dizer, olha, não é bem assim. Não é que ele libera H+, ele doa o H+. Segundo, não precisa ser na água. Pode ser para outras coisas. E aí você amplifica um pouco mais o conceito da coisa. Tá? Mas não é o de Lewis. Portanto, 16 está falsa. Tá? Eu não vou entrar também nesse detalhe, porque como a gente vai ter aula disso, tá? Vamos para a próxima? Questão número 18.
18. Alimentos estão sendo quimicamente adulterados por alguns fabricantes. Isso tem ocorrido a fim de baratear os custos da fabricação e de lucrar com as vendas ou por falhas no processo de envasamento do produto. Um exemplo disso é o caso do achocolatado que foi colocado no mercado com pH 13,3. Uhul! Que coisa linda! Equivalente ao de produtos de limpeza, como soda cáustica e água sanitária. E aí ele coloca a fórmula da água sanitária. A solução de hipoclorito de sódio. Sendo que o pH do achocolatado deve ser próximo de 7. Ops, acho que alguma coisa foi errada ali, né? A partir dessas considerações, assinale o que for correto. Em relação ao caso exemplificado, no processo de envasamento do produto, as tubulações foram lavadas com soda cáustica, uma base de arrênios, que pode tornar o achocolatado básico. Faz sentido. Faz sentido. Né? Vamos colocar aqui verdadeiro. Tem que ser uma substância básica. O caso do achocolatado poderia ter sido evitado por meio da análise do produto, utilizando papel de torna... Opa, peraí, estão entrando aqui. Aqui. Peraí. O caso do achocolatado poderia ter sido evitado por meio de uma análise do produto, usando papel de tornassol, indicador ácido-base, sendo que o papel de tornassol vermelho, em contato com o achocolatado, citado no texto, ficaria de coloração azul. Sim, é uma questão meio maldosa, por quê? Porque o aluno tem que saber cor de indicador. Tem que saber cor de indicador. Tá? Na aula de indicadores, a gente vai citar as cores de alguns deles, mas eu digo de antemão o seguinte, qual que você precisa saber? Não é o tornassol. Tá? O tornassol, vamos colocar aqui, ó, verdadeiro. Tá? Ele fala aqui, ó, o papel de tornassol vermelho em contato com o achocolatado citado no texto ficaria de coloração azul. Ele muda de cor do vermelho para o azul quando colocado em solução alcalina ou em materiais de origem alcalina. Tá? Eu acho que o indicador mais importante para você guardar é a fenolftaleína. Sinceramente. Tá? Se você sabe ela, tá ok. A fenolftaleína, ela, primeiro, né? Ela troca de cor não exatamente no pH 7. Ela tem uma viragem que a gente chama, né? A faixa de viragem dela é por volta de pH de 8, mais ou menos. Tá? 8, 8,2, uma coisinha por aí, assim, tá? Sendo que, acima disso, ou seja, meio muito alcalino, ela é rosa. Então, pH maior que 8, ela é rosa. Tá? pH menor que 8, ou seja, ácido, né? Praticamente um pouquinho do alcalino mais para ácido, aí ela é incolor. Tá? Beleza? Questão 4, item 4, perdão. Item 4. O óxido de cálcio é considerado um óxido ácido, falso. Óxido alcalino, né? Vamos lembrar os nomes dele? Calviva, esse monte de nome chato. Calviva, calvirgem, ou só cal mesmo, né? Ou só cal. Tá? Beleza? Ah, outra coisa que eu queria comentar. Esta substância é o produto dela com a água, certo? Essa daqui é a água de cal. Água de cal. Tá? 8. Considerando que a basicidade do achocolatado deveu-se à presença de NaOH,
Essa basicidade pode ser neutralizada utilizando quantidade equivalente de ácido carbônico. O que ele chama de quantidade equivalente nesse caso? Uma quantidade estequiométrica. A quantidade necessária para, tá? A gente diz que é um equivalente, tá? Verdade, porque você tem uma solução de caráter ácido, utilizando uma quantidade equivalente de ácido carbônico que vai neutralizar a base. Verdade, tá? Verdade. 16. O leite é um dos alimentos que mais sofre adulteração química. E isso ocorre, algumas vezes, pela adição de água oxigenada, sendo que a adição dessa substância torna o leite ácido. Não, a água oxigenada não é um composto de caráter ácido. Não é um composto de caráter ácido, água oxigenada, tá? A água oxigenada, ela faz parte de um grupo específico de óxidos. Eu nem chamo muito de óxido, mas enfim, né? Chamado de peróxidos. Deixa eu falar um pouquinho sobre ela. Então, falso para essa. Vamos falar um pouquinho sobre o que é um peróxido. Na química, vocês sabem que existem grupos funcionais, não tem? OH, carbonila, tanana. Existe um grupo na química chamado grupo peróxido. É um grupo funcional. Grupo peróxido. O grupo peróxido é um grupo meio louco, por quê? Imagina um oxigênio lá com os seus eletronzinhos da camada de valência, ok? O oxigênio tem que fazer duas ligações, não tem? Imagina um oxigênio fazendo uma simples, apenas uma simples, com outro O. Pronto. Tá vendo? Você concorda que essa estrutura é instável? Essa estrutura é instável. Por quê? Porque o oxigênio, cada oxigênio ainda precisa fazer uma ligação. Então, isso aí é um grupo peróxido. Tá? O grupo peróxido, ele vai aparecer não em muitos compostos. Tá? Dos que a gente estuda para vestibular, a gente tem pouquíssimos casos de peróxido. O caso mais famoso é o caso da água oxigenada, né? Então, eu vou colocar aqui um hidrogênio, ó, só para a gente representar aqui o H2O2. Tá? Aqui você tem uma outra ligação covalente. E aqui a outra. Nesse caso, acontece uma coisa muito curiosa. O oxigênio vai aparecer com NOx, que é raro para ele. Justamente porque não tem muito peróxido, que é o NOx menos 1. Tá? Na aula de NOx, eu explico um pouquinho melhor sobre o porquê do NOx menos 1. Mas, grosso modo, você pode pensar o seguinte. Você pode pensar assim, ó. Nessa ligação aqui, o oxigênio está fazendo duas ligações, né? A ligação que ele está fazendo com o outro, ó, é uma ligação apolar, não é? São dois átomos de mesma eletronegatividade. Essa ligação aqui, ó, do oxigênio com o hidrogênio, é uma ligação covalente polar. Porque o oxigênio puxa elétron. Então, se o oxigênio puxa elétron, a gente está considerando que ele tem uma carga virtual menos 1. Como se ele estivesse pegando o elétron do hidrogênio. Tá? Mais ou menos isso, a ideia do NOx menos 1. Tá? Porque, repare bem, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Esse oxigênio não está fazendo ligação iônica. Então, como é que você pode dizer que um cara que está fazendo covalente tem carga menos 1? Percebe como essa coisa é um pouco estranha? Então, o NOx, ele é uma carga que, às vezes, ela é uma carga de mentirinha. Né? Nesse caso, eu não posso dizer que o oxigênio está ganhando um elétron. Não, ele está puxando o elétron. É uma ligação, repito, covalente, polar. Tá bom? Beleza. Ele vai ficar muito famoso na aula de oxredução, quando a gente for falar de desproporcionamento. Tá? Então, a frase em si está falsa. Por quê? Porque o peróxido não tem caráter ácido. Tá? Vamos para a próxima? Questão número 19.
Opa, perdão, gente. Tirem print aí. Ô, Dan. Oi, Edu, pode falar. Volta aí rapidão. Deixa eu só fazer uma Volto. pergunta. Volto. Nessa 8, ó. Falando, tipo, Ah, quantidade equivalente, quando ele fala equivalente, tipo, não seria numa proporção para 1? não. É isso que eu Não? falei, não. O que eu chamo de equivalente? Quando você vai fazer uma reação de neutralização, existe o conceito de equivalente. Por exemplo, se eu chego e falo assim, eu vou reagir. Vou pegar o caso em questão. Vamos pegar o próprio caso. Então, ele fala assim: quero reagir em AOH para neutralizar. O que eu chamo de quantidade equivalente? Se eu quero fazer uma neutralização total, você concorda que a proporção é 1 para 2? Então, o que a gente chama? Um equivalente de ácido para o equivalente de base. O equivalente já está por trás dessa palavra, não está escrito, não está o significado mais matemático da coisa, do tipo números que são equivalentes, ou seja, iguais. O equivalente seria o equivalente estequiométrico, ou seja, para que a reação se processe. É nesse sentido que a gente chama. Tem até uma. A gente nem ensina mais esse conceito. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar. Já ouviram falar de conceito equivalente em grama? Alguém já ouviu esse termo? Equivalente em grama? Alguém já ouviu um termo chamado normalidade? Acho que não, né? Porque a gente nem ensina mais isso. O que é o equivalente? É a quantidade estequiométrica suficiente para neutralizar, tá? Mas eu entendi por que a tua dúvida. Eu entendi. Porque o que você entendeu disso? Quantidade equivalente seria 1 para 1, né? Seria 1 para 1. Não, agora entendi. Tá? Beleza? Beleza. Obrigado. Então tá bom. Aqui, 19. 19. Peraí, deixa eu achar aqui. O hidróxido de estanho 4 é um óxido básico. Falso, né? Porque hidróxido, né, gente? Ele é uma base. Ele é uma base. SNOH4. Tá? O ácido fosforoso é um ácido de arrênios que possui 2 hidrogênios ionizáveis. Vou recordar vocês o exercício que nós fizemos na parte 1 dos compostos inorgânicos, de ácidos, na verdade, né? Na parte de ácidos, que falava sobre esse ácido especificamente. Então vamos lembrar aqui a história. O ácido fosforoso, ele tem 3 hidrogênios na estrutura. Só que ele não libera os 3. Ele é classificado dentro daquele critério, né, como diácido. Ele só ioniza 2 hidrogênios. Para explicar isso, a gente teve que recorrer na aula à estrutura do ácido. Por que ele só libera 2 se ele tem 3? Por que isso acontece? Então vamos lembrar. No caso dos ácidos, geralmente o hidrogênio, para ionizar, ele está ligado diretamente ao oxigênio. A ligação do oxigênio com o hidrogênio é uma ligação propícia para ionizar na água. Basicamente é isso. Tá? Lá no exercício a gente comentou com bastante detalhe isso, viu, gente? Então, qual que é o lance? Vamos olhar para a estrutura e vocês vão entender o que eu estou falando. Ó. Aqui eu tenho fósforo, né? O fósforo, ele aparece ligado dessa maneira, ó. Ele é o elemento central do ácido. Só que percebe que está faltando um oxigênio aqui ainda, né? Esse oxigênio, ele está ligado basicamente por dativa. Ó, essa é a estrutura. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para esses 2 hidrogênios aqui, ó. Esse e esse.
Esses hidrogênios são os ionizáveis. Esses hidrogênios são aqueles que, na hora que o ácido vai para a água, saem com a carga positiva. Né? Para o hidrogênio sair com a carga positiva, ele precisa estar ligado a um átomo que puxe o elétron na hora da quebra. Porque é basicamente isso que o oxigênio faz. A ligação quebra, mas como o oxigênio é muito eletronegativo, ele acaba arrancando o elétron na quebra. Tá? Quando a ligação não é tão polar, isso não acontece. Por exemplo, aqui, ó, essa ligação aqui, não se trata dela ser mais forte, não é isso. Tem muito aluno que fala, é porque ela é mais forte que ela não quebra. Não é isso não. É que ela não tem condição de quebrar. Por quê? Porque para quebrar, o hidrogênio tem que sair com carga positiva. Só que para o hidrogênio ficar com a carga positiva, é preciso que o outro cara aceite o elétron. Percebe qual é a situação? E o fósforo não é um átomo que aceita tanto elétron. Por isso que a gente costuma falar assim, ó, na aula, galera, hidrogênio ionizável está ligado a O. Porque nos ácidos que tem oxigênio é onde eles ocorrem, né? Tá bom? Deu para dar uma lembrada nisso? Então tá falso não, verdadeiro, né? Verdadeiro. Fero. 4. A molécula de amônia pode ser classificada como uma base, pois em água forma hidróxido de amônio. Sim! Gente, essa base é super famosa. Por que ela é famosa? Porque ela é a única base de arrênios que não é formada por metal, com cátion. NH4OH. Né? Essa base ela é formada quando a amônia reage com água. Tá? A gente vai discutir essa reação bastante lá na parte de equilíbrio, porque ela é uma reação reversível. Então você pode deslocar o equilíbrio mais para um lado, mais para o outro. Por exemplo, num sistema que está aberto, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Num sistema que está aberto. Agora você pode, por exemplo, aumentar a pressão, tal, enfim. Tá? Beleza? Então a 4 é verdadeira. 8. A fórmula do hidrogênio carbonato de cálcio é CaHCO3. Aqui uma sacanagem, na verdade, né? Por quê? Que tá falso, na verdade. Por quê? O cálcio é mais 2. Chance. E o bicarbonato é menos 1. Ele vem do ácido carbônico, que perdeu só um hidrogênio, né? Pensa no ácido carbônico, que tem 2, tira um hidrogênio e você tem o bicarbonato. Então a fórmula tem que ser CaHCO3, 2. Certo? HCO3, 2, falso. 16. O número de oxidação do cromo no ácido crômico é H2, no ácido crômico H2CrO4 ou no trióxido de cromo é igual a 6. Acho que sim, né? Vamos ver aqui, ó. No H2CrO4 é verdade. Vamos fazer a conta rápida aqui, ó. Eu tô com outro ácido na cabeça. Eu sempre acabo colocando essa fórmula aqui errado. Opa. H2CrO4. Ó, faz a conta rápida. 2 vezes o NOx do hidrogênio mais o NOx do cromo mais 4 vezes o NOx do oxigênio tem que dar 0. Então aqui vai dar mais 2 mais x menos 8. Opa, peraí, eu fiz conta errada aqui. 2 vezes 1, 2, não tá certo. Mais x menos 8 igual a 0. Tá? Passa para lá, o menos 6 vai ficar mais 6, então x é mais 6. Opa, x igual a mais 6.
X igual a mais 6. E o trióxido de cromo, né, que ele falou, CrO3. Trióxido de cromo, CrO3. Olha lá, se o oxigênio é menos 2, o cromo tem que ser mais 6. Tá? Inclusive, a gente pode até deduzir, né, pelo aquela história do NOx, né, que a gente estava falando, que esse óxido aqui, ó, ele deve ter caráter ácido. Inclusive, o ácido correspondente dele deve ser esse aqui, ó. Né? Por conta da correspondência dos números de oxidação. Que nem é o CO2 com H2CO3, que nem é o SO3 com H2SO4, tá bom? Beleza, 16, verdadeiro. Número de oxidação. Vamos para outra. Questão número 20. Opa, perdão, gente. Tira print aí. O H3PO4 é um ácido triprótico definido como perfosfórico. Não. O prefixo per a gente vai usar para ácidos que tem cloro, sobretudo, né? Cloro, o iodo. Na verdade, o prefixo per, gente, deixa eu até contar para vocês uma curiosidade sobre ele. O prefixo per, na verdade, ele é usado quando o elemento central está com NOx acima do normal. Com o maior NOx que ele pode ter, dentro de um conjunto de variações, né? Por exemplo, vamos pegar um caso do cloro, que é o que eu acho que é o caso mais legal. O cloro, ele pode ter NOx menos 1, mais 1, mais 3, mais 5 e mais 7. Pensa num elemento que varia NOx. Agora, olha que interessante. Para cada NOx eu tenho um ácido. Quer ver? Pensa num ácido com cloro menos 1, HCl. HCl. Tá. Esse é o hidrácido, né? Agora, se você olhar para os outros NOx, você vai perceber que aqui aparece o oxigênio. Então, você tem o HClO, o HClO2, o HClO3 e o HClO4. As nomenclaturas, elas são dadas a partir do NOx. Então, lembra na aula de ácidos que eu falava assim, gente, você tem que guardar o ácido mãe. Você tem que guardar o ácido mãe. Vocês lembram quem era o ácido mãe? O ácido mãe era esse aqui, ó. Que a gente chama de ICO, né? Esse é o ICO. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês, que a regra de nomenclatura ela é muito mais chata quanto parece. Por quê? Porque a coisa funciona assim. Quem foi que decidiu que esse é o ICO? Quem foi? A IUPAC atribuiu que esse é o ICO. Mas ela não atribuiu pelo número de oxigênios. Ela atribui pelo NOx. Então, tipo assim, definiu-se que o cloro com NOx 5 é o ICO. O cloro com NOx mais baixo que ele é o oso. Mais baixo ainda é o hipo, oso. E o per surge aqui, ó. Com o elemento mais alto, com o NOx mais alto. É muito chato. Eu gosto de ensinar, por exemplo, talvez alguns de vocês já devam ter tido aula com professores que ensinam pelo NOx. Olha, você tem que decorar, esse é tal. Eu não gosto de ensinar pelo NOx porque eu acho meio inútil. Eu prefiro que o aluno decore pela fórmula do ácido mesmo. Já que é para decorar alguma coisa, decora logo a fórmula do ácido, né? Então, decora o ICO.
Aí você vai tirando e colocando oxigênio. Na verdade, a hora que você vai tirando e colocando oxigênio, você vai variando o NOx do cloro. Por exemplo, para pensar um pouquinho. Por que vocês acham que o cloro aqui tem o NOx tão alto? Porque tem muito oxigênio na molécula. Percebe que quanto menos oxigênio tem na molécula, mais baixo é o NOx do cloro. Se ligaram nisso? Então, essa percepção ela é interessante de você ter pelo NOx. Agora, o nome vai pela fórmula, tá? Beleza? Então, não tem perfosfórico. Não tem perfosfórico. Tudo para dizer que a 1 é falsa, né? Então, 01F. Vou colocar aqui no canto, tá? Ô, gente, vamos falar um pouco desse negócio de piro? Existe uma variação de nomenclatura dos ácidos, que são os ácidos piro e meta. Na verdade, esses ácidos eles são produzidos a partir de processos de... como é que eu posso dizer? Eles são produzidos a partir do ácido orto, do ácido principal. Né? Eu gosto de citar alguns exemplos para a gente entender um pouco. Tem um caso muito famoso, que é o caso do ácido pirossulfúrico. O ácido piro, ele é formado, ó, eu vou escrever e depois eu vou mostrar para vocês. Ele é formado a partir de uma desidratação intermolecular do orto. Vou pegar um exemplo. Imaginem duas moléculas de ácido sulfúrico. Tá? E imaginem agora que eu vá provocar aqui uma desidratação dessas duas moléculas. Ou seja, eu vou tirar daqui uma molécula de água. Tá? Essa reação ela vai basicamente funcionar... eu vou usar um termo que talvez seja um pouco infeliz, mas bem parecida com a esterificação. Bem parecida com a esterificação, que também produz água. Só que aqui é um processo em que a perda de água vai formar uma molécula gigante. Tenta imaginar uma água saindo daqui, ó. Você vai formar um ácido cuja fórmula vai ser H2, S2, O7. Pode fazer a conta aí. Tira 2 hidrogênios e um oxigênio. Esse ácido é o ácido piro. Pirossulfúrico. É evidente que ele não aparece com todos os elementos. Tá? E existe um outro tipo de ácido, que é o meta. O ácido meta, ele também é produzido por desidratação. Só que na desidratação você não vai usar duas moléculas para tirar água. Você vai usar uma só. É uma desidratação intramolecular. Do orto. Lembrando que o prefixo orto a gente comentou no final da aula passada de exercícios. Ele é o prefixo que... na verdade, o que é o orto? Nada. Tipo, ele era usado para os ácidos normais, tipo ortosulfúrico, ortocarbônico. É o ácido básico, vamos dizer assim. Tá? Então, o caso que eu gosto de citar, porque também não é todos que existem, é com o boro. Esse ácido aqui, ó, é o ácido bórico, H3BO3. Eu vou fazer uma desidratação dele. Eu vou fazer uma desidratação. Só que a desidratação, como ela é intramolecular, a molécula vai ficar assim, ó, H, B,
HBO2. Esse seria o ácido metabórico. Tá? São substâncias que a gente não ouve muito falar no nosso dia a dia, porque são substâncias super tóxicas, super reativas, super corrosivas. Por exemplo, esse ácido aqui, ó, gente, ele é extremamente forte. E é tóxico, tem enxofre. Então você imagina isso aqui, né? Tá? Beleza? Eu coloquei essa questão, na verdade, justamente para suscitar essa discussão. Porque eu não acho que isso aqui seja uma coisa que você fale numa aula. Sinceramente, é muito detalhe. Então, quem for assistir os exercícios e chegar vivo até o final, vai ficar sabendo disso. Tá bom? Então, tudo para dizer que a questão 2 está falsa. Esse ácido que ele está mostrando, H2CrO4, é o ácido crômico. Só crômico. Tá? Crômico. Como que seria o pirocrômico? Vamos ver o pirocrômico? Pega o crômico, ó. Pega o crômico. Agora, imagina duas moléculas dele. Porque lembra que o piro, ó, tá aqui. O piro é desidratação inter. Então, se você guardar isso, você sabe o que é o piro. Então, imagina duas moléculas disso. Agora, tira daqui uma água. Vamos fazer uma continha de menos com fórmula, gente. Que vergonha. Ó. Tira uma água. Imagina você desidratando. Então, vai ficar H2, Cr2, O7. Esse é o piro. Professor, mas esse não é o ácido dicrômico? É. O dicrômico, na verdade, tem o nome oficial de pirocrômico. Pirocrômico. Esse seria o piro. Tá bom? Beleza? Então, a 2 tá falso. Pronto. 4. Carbonato ferroso também pode ser chamado de carbonato de ferro 2. Sim. Carbonato ferroso ou ferro 2. Tudo bem. Que é o ferro de menor carga, né? O BaO, óxido de bário, é exemplo de óxido iônico? Sim. Metal com ametal? Sim. Ligação iônica. As fórmulas químicas do ácido bórico e bromídrico são HB e HBr? Não. É H3BO3 para o bórico. Tá aqui, ó. O bórico tá aqui. Foi até o exemplo que eu usei, ó. Ácido bórico. Tá? E o ácido bromídrico, HBr. Ok. Então tá falsa 16. Pronto. Podem printar aí o resuminho. Vamos lá. Questão número 20. Ah, não, a 20 já foi. 21. Um agricultor necessita fazer calagem do solo, correção do pH, para cultivo das hortaliças e, nesse processo, utilizará cal. Com base nas informações acima, assinale as proposições. 01. A cal virgem reage com água segundo a reação. Taranã, 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 taranã. Ok, né? Reação perfeita. CaO mais OH2O. Fechou. Vocês vejam que esse tipo de vestibular, deixa eu fazer um comentário bem rápido aqui, uma digressão da aula. Tem aluno que odeia fazer, mas se pensa você, por exemplo, estudando numa escola, no ensino médio, que te educou a fazer esse tipo de prova. Essa prova ela é extremamente segregacionista. O que eu quero dizer com isso? Não é todo mundo que tem a mesma chance. É uma prova que você precisa de um treinamento, de uma preparação
bem voltada para esse tipo de situação. Muita informaçãozinha, né? Se você pega, por exemplo, e compara com as questões que a gente estava acostumado a trabalhar com o Enem e tal, são questões difíceis no sentido de até de você entender o enunciado. Aqui é o tipo da coisa que ou você sabe ou você não sabe. Não tem muito que pensar, né? Só um comentário. 2. Eu digo isso porque, caso vocês conheçam alguém que vá fazer prova nesses vestibulares, e a pessoa não tem esse tipo de percepção, dá um toque na pessoa. Ou até mesmo vocês, tá? Por exemplo, vou prestar UFSC. A UFSC é uma prova sim, só que ela é pior. Ela é mais complexa. Porque as questões são maiores, tem até 64, é uma loucura. 2. A calagem diminui o pH? Falso. Se o objetivo é tornar o meio básico, ela tem que aumentar o pH do solo e não diminuir. Então, é aumento de pH. Aumento de pH. Justamente pelo que está escrito na frase 1, né? 4. A dissociação do hidróxido de cálcio libera íons, OH-, que neutralizam os íons H+ do solo. Perfeito. Você sabe que a reação em si, né, gente? Você pode representar uma reação de neutralização assim, ó. Que, inclusive, primeiro deixa eu escrever, depois eu falo. Ó. Isso aqui é uma neutralização. Esse aqui é o jeito mais correto de você representar a neutralização. Ó. Porque o que acontece ali, de fato, é isso. O sal em si, muitas vezes, ele não chega nem a se formar. Por quê? Porque, por exemplo, se a reação está sendo feita na água, o sal fica dissolvido. Lembra que a gente discutiu um pouco sobre isso na aula de neutralização? Falou, às vezes o sal precipita, às vezes o sal não precipita. Então, o que acontece de fato ali é H+ ou H- virando água. Tá? Beleza? A calagem é um processo de neutralização? Sim, sim. Podemos considerar que sim. Você está corrigindo o pH, você está fazendo uma neutralização. Então, verdadeiro. 16. A cal virgem é um óxido ácido? Não, né? Aí já... Falso. Cal virgem é um óxido alcalino. Óxido alcalino. Beleza? Tá aí, fechamos então a questão número 21. Questão 22. Acho que é a última, inclusive, né? Olha lá. Conseguimos terminar inorgânica. Uhul! Quer dizer, conseguimos terminar inorgânica naquela, né? Porque tem as reações ainda. Mas foi coisa, hein? Mano do céu. Vamos lá. 22. Eu fico mó feliz quando eu termino um conteúdo, gente. Desculpa aí, tá? A minha empolgação. Eu sei que vocês não gostam, mas eu fico feliz, cara. Porque eu falo, ai, meu, puta, que legal, a gente terminou mais um conteúdo. O gás cloro é comumente utilizado nas estações de tratamento de água na etapa de desinfecção. A reação que ocorre entre cloro e água é a seguinte. Olha lá um equilíbriozinho ali, ó, safado. Equilíbriozinho, safado. Então, ó, o que mata a bactéria não é propriamente o cloro, tá, gente? A gente fala, põe cloro na água. Tudo bem. O que vai matar a bactéria, na verdade, é o produto da reação. Principalmente o HClO, tá vendo? O HClO, ele, embora seja um ácido fraco, ele ioniza. E a ionização dele produz hipoclorito. E o hipoclorito é o bactericida. Tá? A ação bactericida dele, gente, está muito atrelada ao fato dele ser um bom agente oxidante. Ele é um excelente agente oxidante. Dan, tem que saber essas coisas? Tem, um pouquinho precisa. O fato dele ser um bom agente oxidante faz com que ele mate as bactérias, ele vai acabar oxidando, danificando a membrana das bactérias, tá? A parede celular delas, enfim. E ele também é branqueador, né?
ele oxida o pigmento da tinta, por exemplo, da roupa. Então, por isso ele é usado como alvejante, né? A quiboa, né? Popularmente, em alguns lugares do Brasil, ela é chamada de quiboa. Lá no Sudeste, por exemplo, lá em São Paulo, você chama de cândida. A mais famosa é cândida. Aqui em Cuiabá, no Mato Grosso e em outros estados, é chamada de quiboa. Tá? Água de lavadeira, água sanitária, tá bom? Beleza? Bom, depois eu conto o resto, vai, senão eu acabo contando muita coisa. As substâncias HCl e HClO contêm hidrogênio ionizável? Sim. Sim. 2. O consumo de HClO na destruição dos micro-organismos desloca o equilíbrio para a esquerda. Falso. Eu não vou entrar no detalhe, mas para a gente tentar lembrar um pouco. O equilíbrio é uma situação em que a reação quer ficar. A gente discutiu um pouquinho sobre isso na parte de ácidos, eu bem me lembro. Porque eu tive que falar daquela história do sistema reversível. Quando você perturba um equilíbrio, o equilíbrio responde. Na verdade, quando você perturba um sistema que está em equilíbrio, você tira ele do equilíbrio. Perturbar significa tirar o sistema do equilíbrio. Como é que você pode tirar um sistema do equilíbrio? Tem várias maneiras. A que ele propõe aqui é consumo de HClO. Então, imagina, por exemplo, essa reação acontecendo, tá bom? Lá dentro da água. Aí, o HClO, ele começa a acabar lá dentro. Por quê? Porque ele vai sendo consumido para matar a bactéria. O que a própria reação faz? Ela começa a repor. Reposição. De livre e espontânea vontade. Isso é deslocamento de equilíbrio. Você tira, por algum motivo, aquela substância acaba, ou a concentração dela diminui, porque está sendo consumida, e aí a própria reação vai repondo. É uma coisa bizarra. A natureza vai repondo, né? Tá? O sistema vai repondo, tá? Então, o que está falso? Não é para a esquerda que o equilíbrio desloca, é para a direita. Né? Só para lembrar, né? Princípio de Le Chatelier. Para quem lembrar do assunto, é princípio de Le Chatelier, que é o que a gente é um dos últimos assuntos que a gente vai estudar no ano, numa das frentes. Eu acho o assunto mais louco que tem, cara. É tipo isso e pilha. Para mim, assim, isso e pilha é uhul. 4. No processo considerado, um átomo da molécula de cloro é oxidado e outro é reduzido. Sim, 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 sim. Veja, o cloro, aqui, ele está reagindo com água. Só que aqui o NOx dele é 0. Tá? Substância simples, NOx 0. Quando ocorre o processo, um cloro vira HCl. Opa, peraí. Ai, diacho. Esse cloro foi para -1, o NOx. Então, daqui para cá, houve redução. Certo? Só que o outro cloro se transformou em HClO. Ô, gente, esse cloro, ele é +1. Então, nós temos aqui uma oxidação. Quem não lembra desses nomes, gente, não estressa, porque a gente vai ter aula disso. É que, como eu disse para vocês no começo da aula, esses exercícios, eles exigem da gente um conhecimento geralzão mesmo. Por isso que eu disse para vocês, quer estudar química? Pega esse tipo de questão. É tudo questão rápida, para você ir praticando coisa, adquirindo informação. Tá? Bom, isso é um tipo de reação que na óxido-redução acontece com alguns compostos. O cloro, por exemplo, que pode oxidar e reduzir, e a nossa amiga água oxigenada, também ela faz isso.
ela pode oxidar e reduzir, tá? Esse processo é chamado de desproporcionamento, beleza? Então, a afirmativa 4 está verdadeira. 8. O HCl é um eletrólito forte. Sim. Dos ácidos que a gente tem aí conhecidos ele, o nítrico, né? 16. A adição de uma base diminui o pH do sistema? De jeito nenhum. Uma base aumenta o pH. Percebe que a gente já leu essa frase em outra questão. Então você vê que frases repetidas, os caras não têm muito cuidado ao elaborar a prova. Se você vai fazer, por exemplo, vestibular nessas instituições, os caras que trabalham em cursinhos específicos, eles massacram o aluno com esse tipo de questão. Você vai ficar tipo o ano inteiro fazendo isso. Então, a probabilidade de você encontrar questões que você já fez é enorme. Enorme. Então, o vestibular, ele acaba ficando difícil de passar. Por quê? Porque a galera vai muito bem. Muito bem. Os caras se preparam, meio que decoram as questões, sabe assim? Tá? É uma outra pegada de preparação, né? A gente percebe claramente. 32. A neutralização equimolar, percebe que agora ele não usou o termo equivalente, né? Ele usou o termo equimolar. Equimolar significa mesmo número de mols, tipo 1 para 1, 2 para 2, tá? A neutralização equimolar do HClO com NaOH forma hipoclorito de sódio, sim, NaClO, né? Ó, o cátion vindo da base. O ânion vindo do ácido. Certo? Forma NaClO. Olha ele aqui, NaClO. Hipoclorito de sódio e água. Tá bom. Prontinho. Prontinho. 32 verdadeira. E com isso, a gente encerrou o nosso estudo dos compostos inorgânicos, gente. Fechou? Perguntas? Deixa eu desligations. É hora de dar tchau.